A seguir, cenas de outros programas de segredos milenares da Bíblia, série para colecionadores. Uma distribuição ABBO, vídeo e criação musical. Originalmente produzida para a televisão, esta série apresenta evidências que provam a autenticidade da Bíblia Sagrada. Dirigindo-se a ambos os lados da controvérsia, especialistas expressam pontos de vista não apoiados pelos produtores ou por Group Publishing. Versão brasileira TVP e JPA, São Paulo. A seguir, cenas de outros programas de segredos milenares da Bíblia, série para colecionadores. Viajaremos agora nas páginas do primeiro registro histórico contínuo da humanidade, o livro chamado A Bíblia Sagrada. Vamos investigar algumas de suas histórias mais controvertidas e descobrir respostas para perguntas muito difíceis. Será a Bíblia um relato confiável de intervenções milagrosas que salvam as pessoas de um destino iminente e da destruição? Ou será meramente uma coleção de lendas e mitos, como afirmam alguns críticos modernos? Especialistas do mundo todo, tanto céticos quanto defensores da Bíblia, contribuíram para a discussão destas questões bíblicas que poderão chocá-los e surpreendê-los. Os 10 Mandamentos de Moisés. Tábuas de Deus. O deserto do Sinai. Moisés havia libertado seu povo da escravidão no Egito. Eles estavam exaustos de sua longa jornada para encontrar a terra prometida. Estava claro para Moisés que eles precisavam de um conjunto de leis para seguir. De acordo com a Bíblia, Moisés deixou seu povo e subiu o Monte Sinai para se comunicar com Deus. Ele se ausentou por tanto tempo que o povo ficou inquieto e, acreditando que Moisés estava morto, construíram um ídolo de ouro para adorarem. Essa história é verdadeira? Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos? O êxodo realmente aconteceu? Ou tudo isso é folclore? A ciência pode esclarecer essa parte controvertida da Bíblia? A história de Moisés recebendo os 10 mandamentos no Monte Sinai é cheia de inconsistências. É impossível discernir fato de ficção. O relato dos 10 mandamentos por Moisés é 100% real e não há contradições. É uma história direta, também confirmada no Talmud, assim como em outros comentários rabínicos. Para determinarmos se os 10 mandamentos foram dados por Deus a Moisés em tábuas de pedra, precisamos fazer uma simples pergunta. Onde estão essas tábuas? Ninguém jamais encontrou tábuas de pedra. Uma possível explicação é de que elas nunca existiram. Podemos provar que os 10 mandamentos foram dados a Moisés em tábuas de pedra. Também sabemos exatamente onde essas tábuas de pedra estão hoje. Parece não ter fim as controvérsias em torno dos 5 livros de Moisés sobre importantes eventos na história israelita, incluindo o êxodo do Egito e Moisés recebendo os 10 mandamentos. Houve, de fato, o Monte Sinai. Existiram tábuas de pedra nas quais os 10 mandamentos foram escritos? Nesse caso, onde estão agora? A Bíblia diz que quando Moisés libertou o povo da escravidão no Egito, eles tinham um pensamento e um objetivo. Mas em pouco tempo, ficou evidente que não eram um único povo. De qualquer modo, esse não era um povo unificado, mas centenas de milhares de pessoas vindas de 12 tribos que haviam estado espalhadas por todo o Egito durante séculos.
Usando a estimativa mais baixa para homens, mulheres e crianças que supostamente faziam parte do êxodo, a conta ultrapassaria 2 milhões de pessoas, mais seus rebanhos. Se eles fossem colocados em uma rodovia moderna de 4 pistas, a fila cobriria a estrada de lado a lado por 240 quilômetros. Se todos esses hebreus vagaram pelo deserto do Sinai durante 40 anos sob o êxodo, aonde está a prova arqueológica da sua passagem? O êxodo nunca aconteceu como foi descrito na Bíblia. A história bíblica do Êxodo é um relato de testemunhos oculares, escrito por um leigo para seus contemporâneos. Embora o escritor não fosse um historiador, existem suficientes pontos históricos indicando que o relato é real, tanto de uma perspectiva arqueológica quanto antropológica egípcia. A arqueologia oferece informações para desvendar narrativas e eventos, tais como o relato do Êxodo. Esse relato contém suficientes nomes de lugares com referências cruzadas em tabuletas cuneiformes não bíblicas, sumerianas e assírias, confirmando a precisão do relato do Êxodo e assegurando aos estudiosos que não foi um relato inventado para consumo posterior. De acordo com o relato bíblico do Velho Testamento no livro do Êxodo, os cansados israelitas viajaram árdua e longamente por caminhos estreitos até chegarem ao Monte Sinai. Um mês após a saída do Egito, a cada dia que passava, a situação do povo ficava pior. Muitos estavam ficando sem comida, crianças estavam começando a sofrer e as pessoas acusavam Moisés de tê-los levado ao deserto para morrer. Meu Deus. Sem sua ajuda, seu povo será destruído. Há pouca comida nas tendas. Como sobreviveremos nesse deserto com nada no estômago além de amargura? Como? Como, Senhor? De acordo com a Bíblia, Deus disse a Moisés que as pessoas teriam pão pela manhã e carne à noite. O Senhor falou comigo, Josué. Ele me disse como as pessoas serão alimentadas. Bendito seja o seu santo nome. Vem. Então, as pessoas seguiram as instruções de Moisés. Ficaram maravilhadas ao colherem as estranhas gotas com gosto de mel encontradas perto de plantas do deserto a cada manhã. Chamaram isso de maná do céu. E à noite, nuvens de codornizes caíram a seus pés, dando a todos a carne que podiam comer, como Moisés tinha prometido. Esse maná aparecendo toda manhã e pássaros caindo do céu toda noite torna a Bíblia totalmente inacreditável. Como isso poderia ter acontecido? O maná do céu, que aparecia cada manhã com o orvalho, eram provavelmente as secreções deixadas nos arbustos de tamarga pelos insetos. As gotas duras, tipo mel, são colhidas chacoalhando os galhos sobre um pano e então moídas em farinha. O fenômeno do maná ainda ocorre nos desertos árabes. Mesmo hoje, os beduínos do deserto o colhem e o usam, ainda o chamando de maná do céu. Provas, tanto bíblicas quanto não bíblicas, oferecem uma imagem bem clara do fenômeno das codornizes. Em abril e setembro, esses pássaros migram aos milhões entre a Europa e a África. Um vento forte, como indicou a Bíblia, desviou grandes bandos de codornizes de seu curso uns 160 quilômetros terra adentro, onde caíram de exaustão por lutarem contra o vento. Os israelitas poderiam facilmente ter juntado milhões desses pássaros e os usado como alimento. Os sacerdotes e escribas que escreveram os 5 livros da Bíblia atribuídos a Moisés não conseguiam nem decidir se a sagrada montanha de Moisés se chamava Sinai ou Horeb. Ela é chamada 37 vezes de Sinai e 17 vezes chamada de Horeb. Embora a montanha na qual Moisés recebeu os 10 mandamentos seja chamada alternadamente de Sinai ou Horeb nas Escrituras, há pouca dificuldade em explicar essa aparente